sobre o princípio da submissão. Essa mensagem foi básica para a nossa igreja, porque quando a gente aprende e entende que precisamos submeter tudo o que somos e tudo o que temos a Deus, nós nos livramos de uma série de problemas. E a nossa vida fica mais tranquila. E a resposta da igreja foi tremenda, porque quando chegou o momento de orar, olha, 90% veio para frente para entregar tudo que possuem e tudo que têm para Deus. Então nós somos agora uma igreja que não temos mais nada. Nós entregamos tudo. Tudo agora realmente é de Deus. E o que nós vivemos aqui, tudo é emprestado por Deus, para a gente tomar conta, da melhor forma possível. E com base nessa mensagem da submissão, nós iniciamos agora uma série de mensagens que vai durar esse mês todo sobre I love my church. Ou seja, eu amo a minha igreja. E a semana passada nós começamos a falar sobre o grande amor de Jesus pela igreja. Jesus amou a igreja de tal forma que ele se deu pela igreja, ele morreu pela igreja. E foi sobre isso que nós discorremos a semana passada, principalmente alertando, porque se Jesus ama a igreja, e se nós amamos Jesus, por consequência, nós também vamos amar a igreja. Mas às vezes fica aquela pergunta, mas o que é a igreja? O que é a igreja para a gente amar? Então vamos ver um pequeno vídeo aí, que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor, afinal de contas, o que é a igreja. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Nós somos a igreja. E ninguém é a igreja sozinho, né? Mas eu sou a igreja, mas a igreja não é só eu. Somos todos nós que estamos aqui e todos que estão espalhados pelo mundo que entregaram a vida para Jesus. Amém? Isso
é uma lição curtinha, de quase 3 minutos, mostrando o que é a igreja. Muito bem. Na semana passada, eu quero dar uma recapitulada naquilo que foi falado para a gente pegar o bonde e seguir em frente, né? Aliás, eu estou falando bonde aqui. Quem sabe o que é isso, hein? É porque bonde é do meu tempo de criança, né? Vamos pegar o carro e seguir para frente. Agora todo mundo sabe o que é, né? Bom, no domingo passado, quando eu iniciei essa série de mensagens, eu falei que Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Isso está no livro, na Sagrada Escritura, mostrando claramente que o amor de Jesus pela igreja foi tão grande que ele deu a vida pela igreja. Mas com um propósito, ele deu a vida pela igreja para santificá-la, para purificar a igreja e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, santa e inculpável. Então, quando Jesus morreu, ele via a igreja desse jeito. Uma igreja gloriosa, santa, pura, sem culpa. Olha, mas a gente olha para a igreja, nós que somos de Jesus, a gente olha para a igreja e vê que nem tudo está acontecendo do jeito que Jesus viu. Muita coisa ainda a gente olha e fala, bom, mas parece que não está bem assim, não é verdade? Ok, nós falamos também que a igreja não é um edifício, nem é uma construção. Ou seja, quando a gente fala, eu vou à igreja, o que a gente pensa? Que vem para esse prédio aqui, não é? A gente pensa, essa é a igreja. Bom, aqui é onde a igreja se reúne, mas aqui não é a igreja, o prédio não é a igreja. É o lugar onde nós nos reunimos como igreja. Todos nós vimos aqui com propósito. A gente vem para a igreja, a gente vem aqui para se reunir, não é só para conversar uns com os outros, isso é bom, ter comunhão. Não é só para exibir a roupa nova, isso é bom, mas não é mais importante. Não é só para mostrar quão bonitos nós somos, isso é bom, mas não é o mais importante. A gente vem aqui com o propósito de adorar a Deus. A gente vem aqui para prestar um culto para Deus. Nós precisamos acabar com essa ideia de fazer culto para nós. Nós precisamos terminar com essa ideia, amadurecer, para não ficar pensando, o culto foi bom? É bom para quem? Por que a gente vai falar, nós vamos julgar se o culto foi bom ou não? O culto é bom quando ele vai para Deus. O culto é bom quando Deus recebe. Hoje pela manhã, Deus despertou a Iraci e eu. Então nós já oramos logo cedo. E uma das coisas que colocamos na oração foi esta, Senhor, estamos indo daqui a pouco lá para a igreja. E nós queremos, Senhor, que nós possamos ter um culto que seja agradável a Ti, que o louvor chegue aí no Teu ouvido e que for feito lá traga prazer para o Teu coração. Gente, quando nós nos reunimos, a gente não deve ficar muito preocupado com o número de pessoas que tem. Nós precisamos ficar preocupados com o seguinte, cada pessoa que vem tem que prestar um culto genuíno, sincero, total para o Deus da nossa vida. Ele que é digno de toda honra e glória e louvor. Quando nós oferecemos a Ele o melhor, esse culto é bom. Esse culto foi bom. Quando a gente faz de qualquer jeito, relaxadamente, nem culto houve. Entenderam bem? Então, quando a gente vem aqui, a gente não vem pensando em construção ou prédio. Isso não é igreja, isso é um local onde a gente se reúne. A igreja pode se reunir numa escola, a igreja pode se reunir num salão alugado, a igreja pode se reunir numa praia, a igreja pode se reunir em qualquer lugar onde haja um ajuntamento de salvos em Cristo Jesus. Amém? Eu falei também que dentro desta igreja, corpo de Cristo, nós somos as pedras vivas, está lá, escrito em Pedro, e que a argamassa é a unidade que deve existir entre os salvos. Ou seja, para que se tenha uma construção, tem que ter as pedras e tem que ter aquilo que junta, não é? Isso que junta, que faz unir, que nós precisamos desenvolver, nós precisamos crescer neste aspecto da unidade. E concluí a mensagem do domingo passado falando que o inimigo usa uma tática muito forte para tentar afastar os crentes da igreja. Então, por qualquer motivo, sabe, o inimigo cria situações para a pessoa sair da igreja. Não quer mais vir, por qualquer motivo. É uma tática que o inimigo usa. Aquela pessoa
me ofendeu, não vou mais nessa igreja. Aquela pessoa vai, eu não vou. Então, porque houve desavença, houve desentendimento, faltou o amor, faltou compreensão, faltou maturidade espiritual e a pessoa deixa. E o inimigo que usa essa tática. E a pessoa que fica sem congregar vai se esfriando. E com o tempo, muitos deles até abandonam a própria fé. Então a palavra é o seguinte, que diz lá em Hebreus, não deixem de congregar. Venha para a sua igreja, congregue. Agora, essa ideia de, por qualquer motivo, deixar de vir à igreja, nós precisamos vencer isso, gente. Porque imagina se cada vez que marido e mulher brigam, um fala, vou te deixar aí, deixa mesmo. Cada vez que um filho apronta com a gente, você chega para ele e fala, que vai embora daqui, não quero mais você perto de mim. Não, nós convivemos com tanta coisa na vida. Nós não abandonamos filhos, não abandonamos marido por pequenas coisas, por coisinha à toa. Também não podemos, não devemos abandonar nossa igreja por essas coisas. Devemos ficar. Frutificar onde Deus nos plantou. Produzir ali. Então, nós precisamos ter este raciocínio que isto faz a gente crescer, amadurecer na nossa fé. Então, hoje, que é a segunda mensagem sobre I Love My Church, eu amo a minha igreja, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a unidade. Hoje eu vou reforçar este conceito de unidade que deve existir na igreja do Senhor, baseado no livro de Efésios, capítulo 1, eu acho que peguei só até o versículo 3. E a pergunta que tem aí é o que devemos fazer para que haja mais unidade na igreja? E eu costumo falar, para explicar bem, já falei isso várias vezes na igreja, que existe a união e a unidade. Eu costumo dizer que quando nós estamos unidos, é a gente pegar um monte de batata e colocar tudo numa cesta. Todas as batatas estão nas cestas, numa só cesta. Estamos unidos, todos juntos ali naquela cesta. Mas cada batata ainda tem sua individualidade. Uma batata gorda, outra batata magra, uma marcada, outra feia, outra bonita. Cada batata está ali, mas estão unidas. É bom, precisamos viver unidos. Mas a unidade é melhor. Como é que a gente obtém a unidade? Amassando todas as batatas e fazendo um purê. Agora você não sabe qual é a batata grande, feia, bonita. Todos somos iguais, uma só coisa, amém? É isso que nós estamos procurando viver, deixar de ser batata e ser purê. Purê de batata. Captaram essa ideia? Então nós estamos falando aqui, não é de união, é de unidade. Nós precisamos ser unidos, mas estamos indo um passo além disso. Estamos falando de unidade. Como é que o que a gente pode fazer para que haja mais unidade na igreja? Bom, a resposta está na Bíblia, uma receita, né? Quando a gente vai para o médico, recentemente eu fui para o nutricionista, e a nutricionista passou lá algumas coisas para a alimentação ser mais saudável, para a gente não engordar, também não perder peso, para manter a linha. E, graças a Deus, estou mantendo a minha aqui, não é? A gente vai fazendo o possível, né? Mas ela passa uma espécie de uma receita. Muito bem, se ela passa a receita e eu pego aquilo, amasso e jogo no lixo, não adiantou nada. Se ela passou a receita, o que eu fiz? Eu levei lá para a cozinha e está lá. Agora, quando chega de manhã, na hora de comer, eu dou uma olhadinha, o que tem lá? E tento seguir a receita. A Bíblia deixa receitas também para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. A receita para crescer na unidade está aqui. 3 coisas. Não está lá em cima, não? É 4, 1 a 3. É. Então, essa receita fala que para a gente alcançar a unidade, nem fala para alcançar, fala para conservar. Está partindo de um princípio que já existe unidade. Então, para conservar esta unidade, são 3 qualidades, 3 virtudes que são requeridas. A humildade, precisamos ser dóceis ou gentis, e pacientes. São 3 coisas que Paulo aponta, indica para nós. Para a gente ser paciente, para a gente ser dócil
e para a gente ser humilde. Essas 3 qualidades vão fazer com que a igreja viva realmente, conserve realmente esta unidade que deve existir entre nós. A humildade quer dizer que ninguém quer ser maior do que o outro. Gente, tem pessoas que pensam, não, o pastor é o mais importante da igreja. Esse pensamento está errado. A função de pastor, do ministro, é servir. Se um pastor não serve, ele não serve para servir. Então, nós precisamos entender que na igreja somos todos por ele. Não tem grande e pequeno, não tem forte e fraco. Somos um só, uma massa só. Todos juntos, vocês oram para mim, eu oro para vocês. Deus apenas colocou a gente numa função de, vamos dizer, de privilégio, de honra, de cuidar do rebanho dele. Mas somos todos rebanhos do Senhor Jesus. De modo que nós todos devemos pautar pela humildade. Ninguém deve se engrandecer, achar que é maior do que o outro. Os que tocam o instrumento, nenhum deve desprezar o outro que está aprendendo agora. Ninguém nasceu sabendo. Hoje eu ensino muita coisa para a igreja e para outras pessoas. Mas antes de eu ensinar, eu aprendi com outros que me ensinaram. Ninguém nasceu sabendo. Às vezes a pessoa vem, começa a tocar um instrumento, vai lá, desafina, mas é assim mesmo, vai desafinando até afinar. Então ninguém deve desprezar os outros, ninguém deve criar uma situação que desestimula a pessoa a prosseguir. Todos devemos ser humildes, humildes com quem canta aqui na frente, humildes com quem toca, humilde com quem ensina lá as crianças. Tá? As criançadas estão tudo espalhado por aí, a gente não está vendo os professores, estão todos espalhados, fazendo um trabalho que a gente precisa uns dos outros. Imagina se fosse tudo nas costas do pastor. Eu não sei ensinar criança, não, mas tem na igreja quem sabe fazer isso. E nós precisamos uns dos outros, amém? A humildade. O segundo, a gente tem que ser gentil. Gentil no falar, gentil no atender as pessoas. Quando se faz um pedido, a Bíblia fala que o crente é sim ou não, não é? O sim é sempre bem recebido, o não é um big problem. Porque a pessoa pergunta, você pode ir lá comigo hoje? Você fala, não. Uau! O que é isso? O pastor disse não. Ué, mas isso é bíblico. Só que esse não tem que ser dito de uma forma que parece um sim. Tem que ter uma habilidade para dizer. A gente não pode simplesmente dizer não. Eu tenho um neto que tem um problema sério, vocês conhecem ele, não é, o Vinícius? E o Vinícius foi criado de uma forma que falar não para ele você criou um tigre bravo ali. Então, como é que a gente fala não para ele? Tipo assim, eu posso ir na sua igreja amanhã? Se eu falo simplesmente não, eu comprei uma briga. Mas se eu digo para ele, amanhã não, mas no outro domingo, aí já acalmou a fera. Então, tem que saber usar de uma resposta branda, porque a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Ok? A outra coisa é ser paciente. Paciente a gente tem que ser a vida inteira, em todo lugar. A gente tem que ser paciente uns com os outros, paciente com a esposa tem que ser paciente com o marido, nós temos que ser paciente com os filhos, temos que ser paciente na igreja com os mais fracos na fé, com aqueles que estão começando agora, que estão crescendo em Cristo. A pessoa entra na igreja, gente, o novo convertido entra na igreja, ele é novo convertido, ele traz muitos traços do mundo ainda. Vem cheirando cigarro, vem cheirando cachaça, vem com palavrão e entra na igreja desse jeito. Quanto crente novo eu já vi falar coisas que até eu que não tenho cabelo arrepia os meus. Por quê? Eles são novos da fé. E nós temos que ter paciência para eles irem aprendendo. Porque quando a gente se converte, a gente é como criança, bebezinho, espiritualmente falando. Então nós temos que ser pacientes uns com os outros. Pacientes nas coisas que a gente pede, às vezes a pessoa não faz de forma correta. Enfim, nós temos que exercer isto. E estas 3, vamos chamar, comprimidos, né, vão criar e manter a unidade na igreja. Já no versículo 3, Paulo exorta os crentes a fazerem todo o esforço para conservar a unidade do Espírito.
Agora, o que Paulo está querendo é que a igreja viva em amor e unidade. Faço uma pergunta. É só Paulo que quer isso? Ou nós também? O que vocês acham? Se nós queremos, como igreja, viver em amor uns com os outros, em unidade, nós temos que se esforçar para isso, nos esforçar para isso, que é o que Paulo fala. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito. Fazer esforço é ir caminhar 1 milha a mais. Fazer esforço é dar o rosto quando você apanhou no outro. A gente tem que, sabe, eu costumo usar uma frase que nem todo mundo entende, mas muitas vezes a gente tem que engolir sapo para a coisa dar certo. Fala, você não gosta, mas fica quieto, não responde do mesmo tom. Faça todo esforço para que a gente se conserve unidos. Por quê? Porque a unidade da igreja abre caminho para a manifestação da glória de Deus. Quer dizer, uma igreja unida, ela abre a porta e a glória de Deus está livre para se manifestar. Porque até a manifestação da glória de Deus, se a igreja não estiver unida, causa confusão. Até mesmo quando Deus se manifesta, se a igreja não está bem firme uns com os outros, na mesma visão, no mesmo espírito, um fala, isso é do demônio, o outro fala, não, isso é de Deus. Veja só. Então nós precisamos realmente desenvolver este espírito para estarmos unidos no Senhor, numa mesma visão e abrir a porta para Deus manifestar do jeito que Ele quer, sem impedimento algum. Aonde que está escrito isso? Está em São João, no Evangelho de João, capítulo 17, 21 a 23. O texto fala assim, para que todos sejam um, Pai. Para que todos sejam um, Pai, Jesus orando, né? Como tu estás em mim e eu em ti. Então, aqui já a primeira coisa que Jesus pede é que todos nós sejamos um. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para o mundo crer que Jesus é Deus, o mundo tem que ver que nós somos um. Então, muitas vezes, o mundo não vê isso. E porque não vê isso, não crê. Mas se o mundo perceber que nós somos um só, unidos, a mesma fé, uma só fé, um só Deus, um só batismo, um só Espírito, gente, eles vão falar, aí é diferente. Quando vem alguém visitar a igreja lá do mundo que entra aqui, ele não tem que se sentir aqui como um lugar de show, de eventos. Não, ele tem que sentir aqui um lugar onde a palavra de Deus é pregada com autoridade, onde a palavra de Deus é pregada para que as pessoas sejam transformadas, onde a palavra de Deus é pregada, onde as pessoas têm o compromisso com Deus, para ele ver, aqui é um lugar diferente do que eu tenho lá fora. Então Jesus está orando, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. A palavra-chave aí é um, não é 2 ou 3, mas é para que sejam um. Assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que eles sejam purê de batata. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então nós estamos falando aqui sobre unidade, que deve existir na igreja. E que para que essa unidade exista, tem que ter um esforço da nossa parte. E para que isso realmente se fortaleça, nós temos que ser humildes, dóceis e pacientes. Vamos prosseguindo. Então, o adversário, nosso adversário, quem é o nosso adversário? Satanás, diabo. Nós não somos inimigos uns dos outros, nós somos todos da mesma fé. E não só nós, todos os irmãos em Cristo, de Assembleia, Metodista, Presbiteriano, são todos nossos irmãos, eles não são nossos inimigos, não. Nós somos soldados de um mesmo exército. Nosso inimigo tem nome, e o nome dele é o Satanás. E o nosso Deus também tem um nome, Jesus Cristo.
Então, nós já fizemos nossa opção. Nossa opção é por Jesus. É com Ele que nós estamos e não abrimos mão disso, verdade? Muito bem. Então, o adversário, nosso adversário, ele investe muito tempo para que haja divisões e dissensões entre nós. Tenta criar isto na igreja. Então, nós devemos lutar contra toda e qualquer tentativa do inimigo de causar divisões e contendas em nosso meio. Tem gente de pavio curto, não é? Qualquer coisa explode. Nós precisamos controlar isso. Porque às vezes vem coisa que você não gosta. Isso é normal, é comum. Mas quando isso acontece, nós temos que ter o fruto do Espírito de um controle próprio, de não explodir. Porque isso é útil para nós, não só na igreja, mas na nossa convivência familiar também, com os amigos. Gente de pavio curto, às vezes, tem vida curta também. Porque é muito nervoso, muito bravo, leva desaforo para casa. E aí essas coisas vão acontecendo. Então, o que o inimigo fala? Conhecendo as fraquezas, ele investe muito tempo criando situações para que cause divisão e dissensão na igreja de Cristo Jesus. O versículo 1, aí de Efésios, usa uma palavra, vocação. Vocação, sinônimo de vocação é chamada. Você é vocacionado, você é chamado. Então, a gente, para ser pastor, nós temos que ter uma vocação, ou seja, um chamado de Deus para ser pastor. Porque quem não tem chamado de Deus pode ser pastor com credencial, mas não é pastor aos olhos de Deus. Tem muito pastor que foi feito pastor pela denominação, mas não tem chamado de Deus. Agora, o pastor que tem chamado de Deus, este vai até o fim, produz frutos que trazem glória e honra para o nome de Jesus. Agora, os que são chamados só pela igreja, aprontam 1001 que nem é bom a gente mencionar. Mas a vocação não é só para pastor. Todos nós temos uma chamada. Todos nós somos chamados para fazer alguma coisa. E eu pergunto, você sabe qual é a sua vocação? Você sabe qual é o seu chamado? Se eu pedisse para você escrever num papelzinho agora, escreve aí, para o que é que você foi chamado? O que é que você escreveria? Qual a coisa que mais atrai você na obra de Deus? Esse é o teu chamado. Alguns são chamados para o evangelismo, outros são chamados para cuidar de criança, outros são chamados para o louvor, a música na igreja, outros são chamados para ensinar na escola dominical, no instituto, outros são chamados para limpar a igreja, outros são chamados para pregar, outros são chamados para atrapalhar tudo. Para provar os crentes. Todo mundo tem chamado. Qual é o seu chamado? E aí eu pergunto, você tem vivido de acordo com o seu chamado? Ou ele ficou parado lá? Lembra que Paulo falou para Timóteo? Desperta o dom que há em ti, que foi concedido por profecia e imposição das minhas mãos. Desperta, Timóteo, homem de Deus, abençoado, mas era muito jovem e tímido e não estava fazendo tudo o que Deus deu para ele. Gente, o que Deus deu para nós é de imenso valor. Não podemos colocar no fundo do baú e tampar. O que Deus nos chamou para fazer, vamos fazer, porque se Ele chamou, Ele vai nos dar condições de fazer. Seja bendito o nome do Senhor. E esse viver a vocação, ele tem que ser na igreja, em casa, no trabalho, nos relacionamentos, em todo lugar. Todos nós somos chamados para dar frutos bons e abundantes. Quer dizer, nós precisamos produzir na obra de Deus. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros do corpo. Se eu perguntasse qual membro do corpo você é, o que você responderia? Mão, orelha, pé, rim, fígado, coração.
coração, pastor. Qual seria? Porque nós somos um corpo e muitos membros e cada um tem sua função. Vocês imaginaram se a minha mão nascesse onde é hoje o meu pé? Que seria uma aberração, não é verdade? Cada um está colocado no lugar certo do corpo. A mão faz o que o pé não faz. O olho faz o que a orelha não faz. Cada um faz aquilo para o qual foi colocado no corpo. Agora, nós temos que permanecer ligados a Jesus e obedecer a tudo que ele fala, ao comando dele, não é? Agora, esse comando de Jesus, as ordens que ele deu, muito já está revelado na Bíblia. Se abre a Bíblia, você vê lá muita coisa. Mas outras coisas não estão reveladas lá. Como eu ensinei no dia que eu preguei sobre o princípio da submissão. Tem muita coisa que é um princípio, não escrito abertamente na Bíblia, mas que a gente descobre no todo da Bíblia. Então, tem coisa que a Bíblia já fala claramente, como sede pacientes, sede dóceis, sede bondosos, já está ensinando como é que tem. Mas tem outras coisas que a Bíblia não fala. Quando não fala, como é que a gente sabe se vai obedecer a Cristo ou não? Estas coisas a gente descobre pelas nossas orações. Por exemplo, a Bíblia não fala com quem você deve casar. Tem solteiro aqui na igreja ainda? Está todo mundo casado? Você é a única solteira hoje aqui? Será possível? Tem mais algum solteiro hoje aqui? Ah, está lá. Então, vejam bem. Bom, eu já dei a dica, você não estava no culto. Mas para achar marido, você tem que pegar uma calça. Pega essa calça, levanta e fala, Senhor, põe alguém aqui dentro. Põe um homem aqui, Senhor. E se tiver um solteiro aqui, pega uma saia. Senhor, coloca uma bem bonitinha aqui. Mas a Bíblia não fala com quem a gente deve casar. Mas a gente tem que estar, Senhor, se você quer casar, tem desejo de se casar, por exemplo, você começa a orar e pedir para Deus. Você começa a pedir para Deus. E Deus vai preparando. Deus vai abençoando. E vai chegar o momento certo que a pessoa vai aparecer. Eu dou um testemunho, né, que as pessoas acham que é brincadeira minha, mas é a pura verdade. No dia que eu conheci a Iraci, eu era presidente da mocidade da igreja no Brasil, e ela chegou lá, tal, nós conhecemos, e começamos a conversar. Mas um dia, nós saímos juntos para ir na casa do tio dela, que ficava uns 200 metros da igreja. E ali nós ficamos conversando, lá de fora, conversamos bastante. Naquele dia eu saí da conversa com ela, voltei para minha casa. Quando eu entrei na minha casa, eu falei para minha mãe, mãe, achei hoje quem vai ser a minha esposa. Nem era namorado dela. Nem tinha pedido ainda para namorar. Eu era tímido demais. Ela não aguentou e falou, Cairo, namora comigo. Sede paciente. Não quebre a unidade. Mas o que eu quero dizer é que eu estava pensando em me casar. Eu era bem jovem, mas estava pensando em me casar. E quando eu encontrei assim, que nós começamos a conversar, veio dentro de mim um sentimento de que aquela que Deus tinha preparado para mim era ela. E eu acho que eu acertei. Porque daqui a um mês nós vamos fazer 54 anos de casado. Daqui a um mês. Casamento vai dar certo. Mas há 55 anos eu falei para minha mãe, encontrei a esposa, mas eu não encontrei isso escrito na Bíblia. Cairo, a Iraci vai ser a tua esposa. Mas é assim que a gente vai descobrindo a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida. E quando a gente descobre, o melhor caminho é fazer o que Ele falou, seguir o que o Senhor nos ensinou. Agora, se o Senhor Jesus, Ele é realmente o Senhor da nossa vida,
aí nós vamos ter prazer, alegria em obedecer à vontade dele. A gente não faz na marra, a gente faz com prazer, com alegria. Quem gosta de Jesus, faz o que ele gosta também. Finalmente, aqui as qualidades. Dentre as qualidades relacionadas no versículo 2, aquelas 3 lá, quais são? Já está escrito lá ou não? Humildade, gentileza e sabedoria. Aí eu pergunto, qual delas é a mais demonstrada na sua vida? Em qual delas você se sobressai? Você é bem paciente? Você é gentil? Humilde? Qual delas? Já descobriu? Quem já descobriu, levante a mão. Deixa eu ver como é que anda a coisa por aí. Quantos aqui a paciência é o mais forte para você? Eu estou descobrindo aqui. Quantos aqui... Agora vem uma pergunta meio enjoada. Quantos aqui são humildes? Eu me orgulho de ser humilde. Quem levanta a mão? Por isso que eu falei, essa é uma pergunta enjoada. Mas quantos aqui têm sido humildes, têm demonstrado humildade na sua vida? E gentios, quantos são? Tem aqui. E quantos aqui não tem nada disso? Então, como é que a gente pode melhorar como igreja nestas qualidades? Bom, com certeza nós precisamos ter um pouco mais de disciplina pessoal. Ou seja, nós temos que ter mais controle sobre nossas atitudes. Nós não podemos dizer, eu sou assim mesmo, quem quiser que me aceita. Parece o Zagallo, vai ter que me engolir. Quem não entende, o Zagallo é o técnico da seleção brasileira, tricampeão do mundo como jogador, como técnico, e ele já deve estar com seus 80 e tantos anos, e ele vivia com essa frase, vai ter que me engolir. Não, gente, ninguém tem que engolir nada aqui. Nós somos do jeito que Deus nos criou, mas do jeito que Deus nos criou, Ele está aperfeiçoando. Nós não somos obra acabada ainda. Está trabalhando, tem muita coisa para mexer ainda. Então, agora, nós precisamos desenvolver essa qualidade de ter uma disciplina pessoal mais controlada. Não podemos mais, sabe, falar tudo o que quer, na hora que quer. Até a verdade expressada na hora errada traz problema. Então, nós precisamos ser cautelosos. Temos que nos vigiar e não devemos explodir e ficar magoados à toa. Qualquer coisinha ficar magoado. Vejam bem, a igreja é composta de pessoas resgatadas e transformadas por Deus. Nós somos assim, nós somos transformados por Deus. Deus nos abençoou, mudou nosso jeito de ser, mudou nossa vida, mas ainda somos humanos. Nós não somos anjos ainda, e nem temos um corpo diferente ainda, nós somos humanos. E todo humano é pecador, nós somos uma raça de pecadores. Então nós somos humanos, somos diferentes uns dos outros. Nós temos muita diferença. Basta qualquer casal que está aqui vai saber disso. A diferença que há entre cada casal, não é? É só Iraci e eu que não temos. Nós somos tudo iguais. Já viu que não é, né? Nós somos diferentes. Apesar da nossa diferença, nós estamos juntos há 54 anos. E esses 54 anos exigiu muito dela, exigiu muito de mim. O amor supera muita coisa. O querer estar junto supera muita coisa. Cada um se amolda, cada um vai mudando. Meu Deus do céu. No começo de casado tinha briga até por causa de pijama. Hoje tem por outras coisas, né? Nós somos diferentes uns dos outros, mas todos nós somos iguais numa coisa. Todos nós temos defeitos.
e imperfeições. Não tem ninguém que pode olhar para o outro e só acusar. Todos nós temos defeitos. E nós precisamos esforçar para conservar a unidade. E fazendo isso, a nossa comunhão irá crescendo e vai abrir um espaço amplo para as manifestações da glória de Deus. Jesus falou, aquele que crer, verá a glória de Deus. E nós queremos ver a glória de Deus. Já temos visto muitas vezes, mas queremos que ela se repitam e se manifeste seguidamente nas nossas vidas. E vem, para encerrar a mensagem de hoje, o desafio. O que nós estamos aprendendo hoje, o que nós ouvimos hoje, aprendemos aqui, precisa ser posto em prática, gente. Apenas saber não resolve. Sair daqui dizendo, eu já aprendi coisa tão interessante, o pastor Caio brincou um pouco, mas ensinou coisa tão importante. Glória a Deus. Se ficar só nisso, não adiantou nada. O que nós precisamos é aplicar os ensinos do apóstolo à nossa vida diária, em todos os lugares. E eu ainda acrescentaria, principalmente na igreja. Aí vai valer a pena. Aí vocês vão notar a diferença. Na sua vida, sua família e na nossa igreja. Em nome de Jesus. Se essa mensagem fez bem para o teu coração, levante as mãos e aplauda o Senhor Jesus e glorifique o nome dEle. Hoje, ontem e para sempre o Senhor da nossa vida. Louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor.